Boa tarde. Gente, hoje nós vamos ter aqui uma reunião, vai ser gravada, a respeito de uma plataforma de gestão escolar que faz parte de um projeto que a gente iniciou já há alguns meses. Nós fizemos uma reunião lá na escola com o apoio da professora doutora Eliana, da UNIR. No momento eu estava fazendo uma matéria especial, né? Uma matéria lá do mestrado de Educação Matemática com ela, a matéria de formação de professores, e trabalhamos nela alguns conceitos de como é que é o mestrado, como é que é cursar uma matéria especial, como é que é o processo de entrada, né? E trabalhamos também um pouco sobre as comunidades de prática, comunidades de troca de experiências, saberes, que ajudam, né? Que ajudam tanto colegas da escola. Então, esse projeto foi integrado a um projeto que já vinha antes, né, que é o projeto do Prêmio Excelência com Equidade, em que a nossa escola, a Escola Jamil Vilas Boas, em parceria com a Escola Paulo Freire, promoveu alguns encontros e troca de saberes, né? E durante esse processo, concomitante com a matéria de formação de professores no mestrado, eu desenvolvi uma plataforma que aglutina, que junta alguns recursos que são interessantes para ajudar os professores, né, a gerenciar suas salas, os dados, fichas e tudo mais, e também um pouco ali da secretaria escolar, da gestão, tá ok? Então será apresentado. Os colegas foram convidados, mas essa apresentação será gravada. Eu estou transmitindo através do Google Meet para as escolas. A reunião é aberta para que todos possam entrar e participar, mas vai ficar gravado, tá bem? Vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar. Tela. Pronto, agora eu vou lá para a plataforma e vou deixar vocês acompanhando aí pela tela. Vamos lá. Essa é a plataforma Gest, é a plataforma de gestão. Hoje, o encontro é para apresentar algumas das soluções que vocês encontram ali de forma gratuita, né? Tem ali para as escolas da Jamil Vilas, para as professoras da Jamil Vilas Boas e para os professores também da Escola Paulo Freire. Eles vão receber a senha de acesso. Compartilhei ali com os professores e com a direção e vão poder entrar, analisar as ferramentas e ver quais são as mais úteis, né, para vocês aí. Tá ok? Para entrar, basta digitar a senha que foi compartilhada, clicar no botão entrar. Para aqueles professores que não fazem parte dessas duas escolas, fazem parte desse projeto de parceria, também tem a opção de criar conta e é cobrado uma taxa, tá bem? Até para sustentar esse projeto hospedado, né? Mas para as duas escolas, o acesso é liberado a partir da senha que eu compartilhei, tá ok? Clicou a senha, ele dá acesso. A página inicial, vou minimizar isso aqui, que isso aqui vai atrapalhar vocês. A página inicial, ela vai conter aqui as instruções gerais, né? Instruções de acesso e tudo mais, e essa orientação que está sendo gravada hoje, essa reunião. Nós temos a página do início, página de planejamento, autoria, gestão de sala, o grupo do WhatsApp,
que é um grupo que foi criado para discussão, né? Quando tem alguma dúvida, os colegas, até mesmo entre si, se ajudarem. Clicando ali vai redirecionar para o grupo do WhatsApp. Você consegue acessar aí pelo seu computador ou pelo seu smartphone, né? Tem também o site da comunidade. Vou clicar aqui. Esse é o site da comunidade de práticas. Vai explicar um pouquinho sobre a história da comunidade, os projetos desenvolvidos, alguns materiais como livros didáticos, quizzes, galeria do projeto, práticas inovadoras, o blog do projeto e alguns recursos que já foram adicionados, além do termo de consentimento. Caso você queira participar oficialmente dessa comunidade, você baixa o termo de consentimento, preenche com seus dados e envia para a gente aqui da organização, pelo WhatsApp ou por e-mail, tá ok? Voltamos lá à plataforma. Além disso, tem o canal do YouTube que vai ficar hospedado esse vídeo e outros, né? Que vão compor os tutoriais de ferramenta por ferramenta. Hoje é só uma apresentação da plataforma, mostrar alguma coisa de cada recurso e fazer um comentário. Mas depois, nós pretendemos, pelo menos mensalmente, ter um tutorial de uma ferramenta por vez, né? Para que a gente possa desenvolver. Muito bem. Na aba Planejamento, nós temos dois planejadores. Um é o planejador em formulário. Nós já usamos ele já há algum tempo lá na escola. Ele é um planejamento por matéria, que você pode fazer ele semanalmente e, através do formulário Google, você consegue desenvolver o seu planejamento filtrando, colocando a data inicial, por exemplo, eu vou iniciar no dia 15. A escola, né? No caso aqui está Maria Antônia e Jamil Vilas Boas, mas depois vai ter a opção de adicionar a escola, né? A semana, caso queira, páginas do livro que eu gostaria de trabalhar durante aquela semana, naquela matéria, meu nome, minha turma, e aí eu tenho que selecionar o ano. O ano é uma das únicas coisas que são mais importantes que vai fazer o filtro, né? Cada ano que eu escolher vai filtrar as habilidades, os objetos de conhecimentos daquele ano. Por exemplo, se eu estou dando aula no quinto ano, seleciono o quinto ano, coloco o meu nome e ele vai avançar para os conteúdos, os objetos de conhecimento daquele ano. Se eu quero colocar aqui o tema da minha aula, eu seleciono, coloco aqui o tema que eu vou ensinar em matemática nessa semana. Escolho a unidade temática, se é números, álgebra, geometria, grandeza, medida ou probabilidade estatística. Seleciono os objetos de conhecimento que eu vou trabalhar. Por exemplo, se é números, eu posso selecionar objeto de conhecimento 1, né, sistema de numeração, e números racionais, por exemplo. E aí vou para as habilidades. Por exemplo, a habilidade 1, ler, escrever e ordenar números naturais, ler, escrever e ordenar números racionais, conforme vai ser a minha aula, né? Estratégia de recursos, eu posso adicionar quantos desses eu quiser ou acrescentar mais um, acrescentar um, escrever, né? Mas, por exemplo, eu vou apresentar uma aula expositiva, eu vou fazer uma apresentação de slides, eu vou desenvolver exercício de fixação sobre o conteúdo. A minha intencionalidade educativa, posso selecionar entre umas que estão nessa lista ou acrescentar a que eu pretendo. E os modelos de avaliação. O interessante desse planejador, não vou fazer até o final, né? Eu posso adicionar atividades, por exemplo, eu gostaria de desenvolver uma atividade impressa. Eu coloco aqui a atividade, quando eu terminar
todo o meu processo de planejamento, eu vou compartilhar isso aqui com a minha supervisora e o documento do planejamento vai ficar compartilhado. Tanto a supervisão quanto eu vou poder editá-lo, acrescentar, retirar. Ela vai visualizar as atividades que eu anexei. Então é bem interessante. Nós já usamos ele há algum tempo, eu uso ele desde 2023. Além dele, eu desenvolvi também o planejador. Esse é no modelo, a estrutura que a maioria de vocês usam, que é aquela estrutura do planejamento semanal, onde aparece todas as aulas, né? Aí tem a separação por dia, segunda, terça, quarta e quinta, e por aula. Primeira aula, segunda aula, né? Que eu vou desenvolver antes ou depois do período ali do intervalo. Tá ok? Vou só preencher o modelo para vocês verem mais ou menos como fica. Ele aparece o ano, né? Para me selecionar, eu posso selecionar entre primeiro a quinto ano. Por exemplo, vou selecionar aqui quinto ano. Percebeu que mudou a matéria, língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia. Vou selecionar aqui geografia. Vai aparecer todas as habilidades de geografia. Pressionando a tecla Ctrl, eu consigo selecionar mais que uma habilidade. As habilidades que eu vou trabalhar, né? E aí aparecem os objetos de conhecimento de geografia do quinto ano. E eu posso selecionar um ou mais que um segurando Ctrl. E aí eu vou escrever, né? O que eu vou usar, quais recursos eu vou utilizar, qual é o meu objetivo, como eu vou desenvolver minha aula, o que eu vou usar como instrumento avaliativo. E ao final, quando estiver tudo pronto, eu vou lá embaixo e salvo em documentos. Quando eu salvo, ele gera um documento com um planejamento semanal. Vou abrir aqui só para vocês darem uma olhada no modelo. Só um momento. Isso. Eu não coloquei nome, né? Mas se eu tivesse colocado lá, estaria escrito aqui meu nome, o período, né? De tal data a tal data. E aqui o planejamento com a estrutura, né? Dia, ano, matéria, habilidade, objeto de conhecimento, recursos, objetivos, desenvolvimento e instrumentos avaliativos. Tudo já organizado para mim fazer a impressão ou enviar direto para a supervisão, né? Meu planejamento para a semana toda. Primeira aula, segunda aula. Primeira aula, segunda aula. De segunda, terça até sexta-feira. Beleza? Esses são os dois modelos de planejamento da plataforma. Na aba Autoria, eu tenho um construtor de aulas, em que eu posso construir páginas web sem precisar fazer código, né? Eu posso adicionar um título, por exemplo, vou colocar qualquer coisa aqui, e ele adiciona o título, gera uma imagem de fundo, e aí eu tenho o título da página. Eu posso adicionar um subtítulo, ele vai aparecer com uma formatação diferenciada. Ah, eu não quero que apareça isso. Eu posso editar diretamente na página e tudo isso vai ficar salvo. Eu posso adicionar texto, posso adicionar imagem, vídeo, dica destacada, né? Eu posso adicionar isso que é bem interessante, uma pergunta direta. Eu colo aqui uma pergunta, copio de um formulário, de uma prova, de uma coisa assim, e o estudante vai receber aqui uma pergunta que vai ter. Deixa eu escrever só pergunta. Vai ter a pergunta bem destacada e um campo dele escrever a resposta. É interessante que esse campo ele salva no dispositivo que responder. Então, se ele usar, por exemplo, o celular, vai ficar a resposta dele salva ali para sempre. É como escrever em um caderno, né? Vai ficar ali registrada a resposta dele até que ele vá lá, corrija ou ele apague. Também, além da pergunta, tem o questionário de múltipla escolha, onde eu posso adicionar uma pergunta com imagem,
as opções, né? Opção A, B, C e D, marcar qual é a opção correta e tem como inserir essa pergunta no quiz. E depois no final eu posso adicionar vídeo, áudio, eu posso baixar como uma página web e mandar direto para o estudante ou hospedar em um site. Também eu tenho criador de questionário, construtor de avaliações e um construtor de quizzes. Deixa eu recarregar aqui que a plataforma da hospedagem está dando problema. Isso, pronto, voltou no ar. Que eu adiciono o anunciado, a imagem, a pergunta, as alternativas e vou adicionando perguntas ao quiz. Ele vai gerar um quiz de múltipla escolha com correção automática que eu posso enviar para o estudante através da rede social ou eu posso hospedar em um site. Também tem um mural que posso abrir ali na lousa e adicionar texto, né? Por exemplo, adiciona uma nota onde tenha lá qualquer informação. Ela vai vir formatada, eu posso editar, salvar a edição, posso adicionar um título, posso adicionar uma imagem do meu computador, posso riscar, fazer os rabiscos ali na lousa conforme for a necessidade, e depois posso salvar essa imagem para imprimir ali num mural, colocar na sala ou coisa do tipo. E as ferramentas de gestão. Essas aqui são as mais interessantes para os professores. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta de diário, que eu coloco o nome da escola, coloco o nome do professor, a turma, o turno, se é vespertino ou matutino, o ano, e aí ele vai preencher o cabeçalho e vai gerar um, um diário. Você vê essa palavra aqui, ó, teste, eu escrevi já tem uns 3 meses. Ela não some, ela fica aqui para sempre. E aí eu preencho aqui todos os conteúdos que eu ministrei. Ao fim do bimestre, do mês ou do ano, eu posso ir lá e exportar em Excel. Quando eu exporto em Excel, ele gera um documento com todos os diários de todos os meses que eu lancei. Ele vai ter uma aba para janeiro, uma para fevereiro, uma para março, uma para abril, maio, até dezembro, em que ele tem todos os conteúdos e as datas que estava no meu diário. Não está no formato do município porque essa plataforma é para todos, né? Então não tem como formatar nela para ter o estilo de todas as instituições, mas você pode copiar daqui ou copiar o cabeçalho lá da sua instituição e apenas acrescentar a esse documento para que você possa entregar aí a supervisão, a coordenação. Também tem uma aba para chamada, frequência, onde eu coloco o nome da escola, nome do professor, nome da turma, turno, coloco o ano, por exemplo, deixar 2025, e aqui eu colo a minha lista nominal, a lista de estudantes. Por exemplo, Ana, Beatriz, Carlos. Tem que ser um nome completo, né? Nome e sobrenome, por linha. Sendo um por linha, você pode ir lá na sua lista nominal, copiar, colar aqui, aplica as configurações, ele vai gerar o seu diário. Você pode filtrar por mês, por exemplo, estamos em dezembro, e ele vai contar lá os dias, os fins de semana, a possibilidade de sábado letivo, e você pode exportar esse Excel com as chamadas.
Perdão. E vai vir uma lista com todas as chamadas de todos os meses. Você pode fazer isso mensalmente, ou pode fazer ao fim do ano, né? Outra questão interessante é essa parte de boletins e notas. A gente já usa compartilhar no grupo da gestão. Uma planilha do Excel, uma planilha simples, onde você tem os espelhos, né? Aqui eu peguei o modelo como o modelo do segundo ano, né? Eu tenho o espelho é essa ficha que tem a lista dos estudantes e as notas, né? E aí o professor lança as suas notas no espelho, coloca aqui o nome dos estudantes, né? A secretária coloca aqui o nome dos estudantes. E aí essa informação ela se repete nos outros bimestres. Assim que eu preencho o nome dos estudantes no primeiro bimestre, todos os outros bimestres são preenchidos. E as notas que eu lançar vão gerar os boletins. Os boletins ficam nessa segunda aba, que ela está com cadeado, tá vendo? Porque ela está configurada e aí você não mexe nela. Você só lança as notas no espelho, quer dizer, o professor, né, lança as suas notas no espelho e os boletins são criados de forma automática com as notas que foram lançadas lá no espelho. De primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Conforme você for lançando os bimestres, lembrando, o primeiro aqui é do primeiro bimestre, mas aí logo abaixo tem do segundo, terceiro e quarto bimestre. Os boletins vão sendo configurados de forma automática. Aqui está o logo da nossa escola, mas aí você pode baixar uma cópia em Excel e modificar esse logo, né? Você modifica ele na primeira linha, que aí ele vai ser modificado em todos os boletins, você não precisa fazer isso em todos, né? Modifica só o primeiro, que o resto vai se modificando. E vai aparecer o nome do estudante, o ano letivo, a turma. Todas as informações vão ser feitas de forma automática. Eu percebi que muitas escolas estão fazendo isso de forma manual, boletim por boletim, um por vez. E realmente tem escola aí que tem muitos estudantes, dá muito trabalho. Fazendo assim, cada professor preenche o seu espelho e os boletins são automáticos, já ficam prontos assim que o professor emite o espelho. Se você colocar isso num site online e disponibilizar para os seus professores, isso fica até mais facilitado, né? Fora boletim, tem um medidor de fluência leitora. A gente trabalhou com isso com um projeto, né? É onde eu posso colocar aqui o nome do estudante chamado Diego. Eu seleciono o ano dele. Cada ano vai ter uma lista de 20 palavras com nível de dificuldades diferentes, com várias listas que são sorteadas, nunca se repetem, né? Então, vou selecionar aqui que o Diego é do quinto ano. Eu clico em iniciar a avaliação e ele dá uma palavra e eu posso selecionar. Tem um temporizador se o Diego leu, se ele leu com dificuldade ou se ele não conseguiu ler. E aí ele vai passando. Conforme o tempo que ele gastar para ler a lista completa, né, ele vai ser avaliado. Por exemplo, se o Diego foi muito bem e leu as 20 palavras em menos de um minuto, ele vai aparecer aqui os dados dele, que o Diego é do quinto ano, ele leu 20 palavras, ele demorou 35 segundos, nem completou, né, o minuto inteiro, e considerando as quantidade de palavras e o tempo lido, ele poderia ter lido 34 palavras em um minuto. Então ele é fluente. Se ele lesse 20 palavras em um minuto, ele ainda seria fluente. Agora, se ele lê menos de 20 palavras, ele fica aí num nível intermediário. Aí, se ele lê menos de 10 palavras em um minuto, quer dizer que ele não está fluente ainda. E aí eu posso repetir esse processo com todos os meus estudantes. Eu tenho lá 30 estudantes, eu posso pegar e fazer essa avaliação com um por um
e no final vai formar uma tabela com o desempenho de cada um que eu posso baixar. Ela vai vir aqui como um Excel e eu posso compartilhar ali com a direção, com a supervisão, esse resultado. E aí fica mais fácil fazer testes de fluência, né? Fica mais prático e avaliar e acompanhar como é que está a situação da leitura dos nossos estudantes. Não precisa deixar isso para fazer só no momento lá que a avaliação externa vem, né? Posso fazer isso semanalmente ou quinzenalmente. Além do medidor de fluência, eu tenho um corretor de gabaritos, onde eu posso construir gabaritos. Aqui eu coloquei 10 questões, mas eu posso colocar menos, posso colocar 7 questões. Aí vai ter 7 questões. Eu posso colocar que é só A, B e C. Então, eu construo o gabarito conforme a minha necessidade, marco as questões que estão corretas, marco todas as questões corretas e aí venho para a correção do estudante. Eu imprimo isso aqui num papel, né? Tem como copiar isso aqui, colar direto no Word. Dou para o estudante com gabarito, com cabeçalho, com nome e tudo mais. E aí eu pego aqui com o estudante e o estudante lança as respostas dele. Ou eu lanço a resposta conforme está no gabarito do estudante, colocando o nome dele aqui, e ele faz uma correção do gabarito e salva o resultado, dando um gráfico de desempenho da turma, que tem lá quais questões foram mais acertadas, quais questões foram mais erradas, é, uma tabela com cada questão, quem acertou, quem não acertou, para que eu possa fazer meu planejamento. Além disso, eu tenho um construtor, por exemplo, de avaliações, onde eu posso escolher um arquivo. Por exemplo, tem um monte lá de simulados. A secretaria compartilhou um drive com a gente cheio de simulados. Eu baixo lá os simulados sobre os assuntos que eu trabalhei e eu adiciono. Deixa eu procurar aqui um simulado. Deixa eu deixar aqui. Por exemplo, esses simulados aqui são do blog do professor Varles. Adiciono o simulado. Quando eu adiciono, ele abre aqui na visão lateral as questões. E se eu quiser adicionar essas questões à minha prova, basta eu clicar e selecionar toda a questão. A questão vai até a letra D e ele adiciona ela na minha prova. Eu posso editar essa questão. Por exemplo, eu não quero que o aluno, não interessa ao aluno saber a origem dessa questão, então eu posso tirar. E aí eu posso acrescentar quantas questões eu quiser. Por exemplo, essa aqui é de Sobral. A questão já vai formatada, com imagem, enunciado, as opções. Eu posso mudar a posição, por exemplo, está embaixo. Eu posso mudar ela para cima e deixar outra embaixo. Eu preencho aqui o cabeçalho com a turma, a disciplina. O aluno não é interessante colocar não, que ele vai escrever com o nome dele mesmo, né? Eu posso colocar uma data, ou deixar ele mesmo preencher a data. E ao fim, eu vou e gero a minha avaliação. E ele vai gerar uma avaliação com todas as questões que eu adicionei, né? Já formatada, em coluna dupla, né? Tem a questão um, questão 2. Eu coloquei duas questões, né? E com o cabeçalho já formatado para que o estudante tenha acesso. Aí fica muito mais fácil construir meu simulado, né? Vou salvar, deixar aqui. É isso, gente.
tiver alguma dúvida, entra, tem aqui o grupo do WhatsApp, você clica, entra pelo grupo, te esclarece as dúvidas, tem o site da comunidade. Esse e outros vídeos vão ficar disponíveis no portal do YouTube do projeto e é o que eu gostaria de deixar disponível aí para todo mundo, tá ok? Essa gravação vai ficar ali no YouTube, vai ficar compartilhado com todo mundo e a plataforma é aberta. Só a senha de acesso que eu vou fornecer aí às duas escolas, mas é aberto para todos os professores. E quem tiver interesse, pega lá a senha com o diretor e usem da forma que vocês puderem para facilitar a vida de vocês, tá bem? Tchau, tchau.